Olá, e nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer as divisões do texto. E olha, esse vídeo está muito rico. Você vai aprender demais sobre fazer as divisões, mas você também vai aprender muito sobre identificar coisas repetidas no texto. A gente vai fazer muita coisa aqui no meio desse texto e vai ter muito conteúdo sobre a aliança de Deus com Davi. Que Deus te abençoe. Vamos lá pro vídeo? Então vamos lá para o nosso dia 95 aqui do Projeto 183. Bom, na aula passada, no dia anterior, nós fizemos o quê? Nós identificamos a introdução do texto. E hoje eu quero trabalhar a divisão completa do texto. Nós trabalhamos a introdução, mas agora nós vamos trabalhar a identificar as divisões naturais do texto, ok? Eu não vou reler o texto aqui hoje, porque é um texto bastante comprido e eu já li na aula passada. Então, se você está chegando nesse vídeo aqui, antes de você continuar esse vídeo, vai para o vídeo do dia 94, tá bom? Vai para o dia 94 e aí você vai aprender, ver o que eu fiz para identificar essa introdução aqui, a diquinha que tem ali, ok? E eu falei sobre como identificar essa introdução e qual a importância disso, Agora, nós vamos identificar todas as divisões do texto, ok? Aqui no Salmo 89 nós temos a Almeida do século 21. Então, aqui está a introdução do texto. Essa já é, por si só, a primeira divisão do texto. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Vamos ler a introdução, porque cada pedacinho da introdução vai ser uma divisão do texto lá embaixo. Olha só. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Direi, teu amor será renovado para sempre. Tu confirmarás tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei tua descendência para sempre, e firmarei teu trono por todas as gerações. Pois bem, esses dois primeiros versículos falam do amor e da fidelidade de Deus. Fala do que Deus ele fará e de que ele confirmará essa fidelidade até nos céus. Fala da grandeza de Deus. Fala do amor de Deus. Olha só, cantarei para sempre o teu amor. Teu amor será renovado para sempre. Veja só esta parte da introdução, este trecho da introdução. E a primeira parte do texto, se a gente observar muito bem, a primeira parte do texto vai do versículo 5 até o versículo 19, se eu não me engano, até o versículo 18. Esta é a primeira parte do texto que fala sobre o amor e a fidelidade de Deus. Se você observar, tudo o que acontece aqui está girando em volta do amor, da fidelidade de Deus. Olha lá, fidelidade, quem é comparável ao Senhor, fidelidade novamente, fala de algumas coisas que Deus acabou fazendo em benefício do povo de Israel, fala da grandeza de Deus, dessa grandeza do Senhor, do poder do Senhor, e esse poder e essa grandeza, olha lá, justiça, juízo, amor aqui, olha, tudo isso se volta para essa questão do exaltar a Deus, que é o que ele está fazendo ali nos dois primeiros versículos, na introdução, no comecinho da introdução, na verdade. E aí ele fala sobre o louvor do Senhor e continua exaltando o Senhor. Então veja, ele fala do que Deus fez, do que Deus faz, desse amor de Deus, dessa fidelidade de Deus, da capacidade de Deus, ok? Ele cita muito a capacidade por causa dessa questão da fidelidade. Então ele fala, olha, Deus é capaz, Deus é poderoso, Deus já fez isso, isso e aquilo. Por isso que ele cita, coisas que Deus já fez. Por isso que ele cita também o poder de Deus, porque ele vai falar da fidelidade de Deus.
Porque o tema, como eu falei no vídeo passado, o tema inteiro do texto gira em torno da aliança. E a aliança de Deus, para que ela seja realmente confiável, ela tem que ter sido feita por alguém que é capaz de cumpri-la, ok? Por isso, o salmista exalta tudo que Deus fez e fala desse braço poderoso de Deus, fala que os céus e a terra são do Senhor, de que tudo foi estabelecido por Ele, fala que Ele domina todas as coisas, fala quem é poderoso como Ele. Você está vendo só como tudo se encaixa, tudo que está aqui nesse primeiro versículo se encaixa aqui e ele está fazendo isso porque ele vai falar da aliança de Deus com Davi. Você percebe como isso vai se encaixar? Então essa é a primeira parte, a primeira grande divisão do texto. Talvez a gente poderia aqui dividir, fazer subdivisões aqui dentro, mas fato é que ele começa falando do amor e da fidelidade de Deus. A segunda parte do texto, a segunda não, né? Se a gente considerar a introdução a primeira, então essa aqui é a segunda e agora a gente vai para a terceira então. Fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Então, a terceira parte do texto, ele vai falar sobre Davi. E ele começa, cara, naquele tempo falaste ao teu santo em visão e disseste, coloquei a coroa num homem poderoso. Então, a partir daqui, ele começa a falar de Davi, olha lá, achei Davi. Então, ele vai falar de Davi até o versículo 28. Até o versículo 28, ele vai falar da escolha. Vamos colocar assim: Davi, o escolhido de Deus. Vou acrescentar algo aqui. Com quem Deus estabeleceu uma aliança. Ok? Então veja, ele continua repetindo, minha fidelidade, meu amor, ok? Ele continua falando estas coisas aqui. Olha só a aliança, eu lhe darei o direito da primogenitura, o tornarei o mais exaltado, o conservarei para sempre no meu amor, e minha aliança com ele permanecerá firme. Olha a aliança aqui, deixa eu grifar novamente aqui. Olha a aliança de Deus aqui com Davi. Fidelidade e amor vão aparecer no texto inteiro, tá ok? Deixa eu colocar aqui um negrito também. Então veja, ele introduziu, falando da fidelidade do amor de Deus, e ele faz uma aliança, e ele vai falar, vai explicar sobre esta aliança ali naqueles versículos, ok? Vai falar dessa escolha de Deus por Davi. E por fim, ele vai falar sobre estabelecerei tua descendência para sempre, firmarei teu trono por todas as gerações. Agora ele vai falar sobre a descendência de Davi, ok? E olha só, a partir daqui do versículo 29, tá vendo? Farei sua descendência subsistir para sempre, seus descendentes, castigarei a transgressão deles, ok? Mas dele, ou seja, do trono de Davi, não retirarei meu amor, nem faltarei com a minha fidelidade. Olha o amor e a fidelidade aqui novamente, vocês estão vendo? Estão percebendo aqui? O amor e a fidelidade. Olha a aliança aqui. De novo. Ok? Que é como eu posso dizer? O tema, né? Desse texto. Ok? Olha só. Então ele vai falar da descendência até aqui. Até o versículo 37. Ok? Então vamos lá. Aqui é a descendência. A descendência do escolhido de Deus. Deixa eu acrescentar algo aqui, né? Vamos aumentar aqui, vamos aumentar. Deixa eu acrescentar algo aqui. A descendência do escolhido de Deus, que seria beneficiada pela aliança. Olha só. Então ele continua falando aqui que fará a descendência subsistir para sempre. O para sempre está muito aqui. Está muito aqui também no texto. Olha aqui de novo, para sempre, para sempre. A gente vai ver isso com constância no texto bíblico, porque a aliança de Deus com Davi
a aliança de que haveria sempre alguém de Davi, alguém da descendência de Davi no trono, é uma aliança eterna. Aqui, ó, de novo, para sempre. Onde você olha no texto tem para sempre. Eu bati o olho, para sempre, para sempre, para sempre. A aliança de Deus com Davi é uma aliança eterna, ok? E aí, o que acontece? Agora, a aliança de Deus com o povo, a aliança de Deus com Davi, de que haveria um descendente eterno no trono de Davi, é eterna. Agora, a aliança de Deus com o povo está na lei do Senhor. Olha aqui. Se seus descendentes abandonarem minha lei. Aqui Deus traz uma outra aliança, que é a aliança da lei, que é a aliança sobre a qual todos os judeus estavam debaixo. Então, a aliança da lei era o quê? Olha, vocês vão ser abençoados se me obedecerem, vocês vão ser amaldiçoados se me desobedecerem. Ok? Então, ele cita aqui essa outra aliança, que é a aliança, deixa eu colocar aqui em outra cor, em azulzinho, que é a aliança da lei. E, por fim, olha só, ele diz que os seus descendentes se profanarem, ele repete aqui, tá vendo? Se não seguirem a minha norma, se abandonarem a minha lei, se profanarem meus preceitos, não guardarem meus mandamentos, eles serão castigados sem dúvida alguma. Agora, a aliança de Davi, Deus não faltará com a fidelidade nem com o amor. Ele não violará a aliança nem alterará o que saiu dos lábios, tanto para com Davi quanto para com todo o povo. Para com Davi não será violado o fato de que haverá um rei eterno em Israel, no trono de Davi, da descendência de Davi. E com o povo de que, olha, se vocês não obedecerem, vocês serão, sem dúvida alguma, castigados. Ok? Olha só, sua descendência subsistirá para sempre, o seu trono, para sempre de novo. Seu trono será como o sol diante de mim, será estabelecido para sempre como a lua. Tá vendo aqui? Essa é a promessa ou a aliança de Deus com Davi, ok? Muito bem, então, nessa parte ele fala sobre como essa descendência seria beneficiada pela aliança. Tanto a aliança da lei, né, que se obedecessem, ok? E se desobedecessem, teriam seus problemas. E a aliança de Davi, a descendência de Davi, ou seja, aqueles que estivessem debaixo do trono de Davi, seriam sim abençoados. E detalhe, obviamente, a aliança direta, que é a de que haveria um rei sempre no trono, e esse rei seria da descendência de Davi. E agora nós temos aqui abaixo uma que a gente pode chamar talvez de... seria essa quarta parte aqui. Quarta? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... Não, seria já a quinta parte do texto. Seria essa quinta parte do texto, onde nós vamos daqui do versículo 38 até o versículo 45. Que aqui já é um momento de indagação. Indagação não, desculpa. Essa aqui já é um momento de constatação do salmista. O salmista ele vai aqui agora constatar que, peraí, parece que o Senhor desprezou a aliança que o Senhor fez com o teu servo. Ele está constatando de forma, deixa eu colocar aqui, forma humana, tá? Porque ele fala que desprezaste a aliança feita. Quer dizer que Deus desprezou a aliança? Não, ele já falou aqui acima que Deus não desprezou, que Deus não vai violar, que Deus jurou pela sua santidade, que Deus não mentiu, que ele não vai alterar o que saiu dos seus lábios. Então, quando ele fala aqui desprezaste a aliança feita, não quer dizer que ele está falando que Deus fez isso, mas que de forma humana, à vista humana, ele está constatando, peraí, com tudo que está acontecendo, o que me parece é que o Senhor desprezou a sua aliança. Por quê? Porque todo o povo está passando vergonha, todo o povo está sendo destruído pelos adversários. O povo não está sendo abençoado, só que
Ao mesmo tempo que ele fala que desprezasse a aliança feita, ele já citou aqui em cima a lei, ele disse, olha, se a gente não obedecesse, a gente seria castigado. Ou seja, quando ele fala que desprezaste a aliança feita, ele está só dando uma forma humana de falar, uma visão humana. Olha só, parece que o Senhor desprezou a aliança feita, mas na verdade é o seguinte, nós sabemos que a gente desprezou os preceitos e que por isso a gente foi castigado. Talvez a gente pode até parar e perceber aqui que o salmista ele pode ter ido um pouco além até, isso aqui eu vou tentar imaginar com você, no fato de ele ter olhado para como o povo entendia a aliança. Talvez o povo entendia a aliança de Deus com Davi como algo que seria físico, que seria terreno sempre, e que por causa daquela aliança que Deus havia feito com Davi, eles nunca sofreriam. Ou seja, sempre haveria um rei ali, a cidade de Jerusalém sempre estaria bonita, sempre estaria tudo certo com eles. Mas aquela era uma aliança que Deus fez de forma espiritual, de colocar um rei eterno, que é o nosso Cristo, no trono de Davi. Então veja, hoje, por exemplo, não existe um rei em Israel. Não existe um rei da descendência de Davi em Israel. Quer dizer que Deus falhou na sua aliança, Deus desprezou a aliança que ele fez com Davi? Não, de forma nenhuma, porque o Cristo está reinando. Hoje o Cristo, descendente de Davi, o filho de Davi, está reinando. Ok? Então ele cita isso aqui dessa forma porque ele está falando de maneira humana. E talvez está pensando, olha, a gente entendia dessa forma a aliança. E por isso a gente acha que Deus desprezou a sua aliança. Por isso a gente acha que Deus falhou. Olha só. E aí, uma última parte, que é uma parte de indagações e pedidos. Indagações e pedidos. Isso mesmo. Olha só. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Lembra-te, Senhor. Por que o Senhor fez isso? Senhor, onde é que estão os seus atos de bondade prometidos? Olha só, lembrando da fidelidade novamente aqui. Veja só, Senhor, lembra dos vexames, e aqui ele faz os pedidos. Senhor, lembra disso tudo, Deus. Lembra disso tudo. Isso aqui é praticamente a conclusão do texto, onde ele faz essas indagações e pedidos. E por fim, ele termina, bendito seja o Senhor, mais uma vez aqui, para sempre. Amém e amém. Olha que texto rico, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. As partes do texto e como a gente pode entender muito melhor o texto só de... Olha, eu não fui para outro texto nenhum na Bíblia, eu não fui para lugar mais nenhum na Bíblia, nenhum outro texto, nenhum conhecimento prévio, nada de teologia, e só para a gente poder aprender e perceber tudo isso aqui que o texto nos diz. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.